que tem pessoas que julgam os outros sem conhecer a história de vida das pessoas, sem conhecer a pessoa de fato? Fala, mestre, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Burigato Responde, que é um quadro, né, onde eu respondo as perguntas que vocês me enviam, certo? E para você me enviar perguntas é só mandar lá na caixinha do Stories que eu posto no meu Instagram. Beleza? Então você tá aqui ou tá fora do Instagram, vai no meu Instagram que vira e mexe eu posto uma caixinha lá, você vai lá, põe as suas perguntas, algumas delas eu respondo nos stories e algumas delas eu pego e respondo em vídeo, certo? Não dá para responder todas, eu sei que algumas pessoas ficam bravas comigo, mas não dá. Agora, se você é meu aluno, você não precisa passar por isso, é óbvio, né? É só você mandar no e-mail, na plataforma e por aí vai, que você com certeza será respondido e provavelmente até montaremos uma aula para ajudar você na questão que você enviar pra gente lá, beleza? Mas se você não é aluno, participa lá do Stories, tudo bem? Ou se torna aluno, né? Que é melhor ainda. Bom, vamos lá então. Primeiro, né? Por que algumas pessoas julgam os outros sem conhecer a história? Bom, vamos lá. Como vocês já sabem, eu desconstruo a parada porque é assim que a gente aprende, beleza? Então vamos lá. Primeiro, a pergunta já é algo que nos ensina uma coisa muito importante. Por que tem pessoas? Logo, o que eu faço? Porque tem pessoas, quer dizer que existem pessoas que fazem isso, mas eu não sou uma delas, né? Bom, vamos lá. Errado. Você é uma delas, como todos nós, tá? Bom, vou explicar. Primeiro, todos nós fazemos isso. Todos nós julgamos os outros ou qualquer coisa e por aí vai, sem saber especificamente o que está por trás daquilo. Vou explicar. O mundo é extremamente complexo. A gente não entende, assim, sei lá, 99% do que acontece no mundo. Quer um exemplo? Você agora está assistindo esse vídeo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo no seu computador. Muito mais provável é no seu celular. Bom, você olha para aquilo, é um computador ou aquilo é um celular, certo? Errado. Não. Aquilo, esse computador ou o celular ou a TV, não importa, é o quê? É algo que te oferece determinada funcionalidade. Não é um computador e não é um celular para você. É apenas algo que é um portal, por exemplo, né? Uma das formas de se enxergar, que te oferece ferramentas e por aí vai, para que você faça o que você está fazendo agora. Por exemplo, assistindo o vídeo do Thiago Burigato. Só se torna um computador, só se torna um celular quando aquilo quebra. E aí você não faz a menor ideia de como resolver aquilo. Por que aquilo agora se tornou um celular? Porque aquilo agora lá não é mais a função que exercia para você. Ou seja, não te ensina, não te provê mais valor nenhum. É apenas um celular, né? E aí você vai ter que levar numa assistência técnica para que você, enfim, volte a ter a funcionalidade e aí ele deixa de celular e se torna, na verdade, mais uma vez, um portal para acessar ou ter determinadas ferramentas e por aí vai. Bom, se não ficou claro, vou explicar de outra forma, com pessoas, que é a grande questão. Imagina, o mundo é complexo. E nós o tempo inteiro estamos o quê? Como eu já expliquei em vídeos anteriores, o nosso cérebro, nossa fisiologia, ela, de certa forma, uma das questões fundamentais dela é fazer a gente o quê? Sobreviver, certo? Então tá, eu tô andando pelo mundo, beleza, e aí eu encontro alguém. Esse alguém é como eu disse no caso do celular e do computador, é uma potencialidade gigantesca de possibilidades, ou seja, pode ser um agressor, pode não ser um agressor, pode ser uma série de questões, né? Só que não dá tempo, né, para que o meu cérebro, para que o nosso cérebro julgue ou busque conhecer a história daquela pessoa no quesito evolutivo. Eu preciso muito rapidamente dizer se essa pessoa oferece ou não perigo a mim, certo? Como praticamente tudo no mundo. Então o que a gente faz? O nosso cérebro, ou fisiologia, eu posso... Enfim, a gente poderia se aprofundar mais, mas não é o objetivo, né? O que ela faz? A partir de uma compreensão X, ela determina se é seguro ou se não é seguro. E age com base nessa predisposição. Por isso, por exemplo, quando você conhece alguém que do nada tem uma atitude com você e, assim, vamos supor, você está num relacionamento e a pessoa te trai. O que acontece com você? Você se desespera no sentido de que você pensa assim... Tudo se suspende, mas uma das coisas fundamentais que se passa na cabeça é com quem foi que eu comecei a me relacionar? Quem é essa pessoa? Ou seja, até o momento você julgava que ela fosse A. E aí agora ela teve uma atitude que não se comporta mais na sua predisposição de A e é Z. E aí você não sabe lidar com aquela pessoa. Você não sabe nem se você está mais seguro. E muito provavelmente, na verdade, você não está. Essa é uma das suas concepções. Então, quando a gente olha alguém e a gente julga, né? É porque é uma ferramenta, assim é uma das formas de se olhar, tá? Evolutivamente, para que nós fiquemos seguros e sobrevivamos. Por exemplo, é muito melhor, vamos supor,
faz um barulho na moita ali, certo? Eu não sei, e se for uma cobra? Que inclusive há circuitos, né, fundamentais que fazem com que a gente tenha medo de cobra sem a gente saber o que é uma cobra especificamente no quesito evolutivo. É muito louca a biologia do ser humano de fato, né? Então o que acontece? É muito melhor que eu que eu erre julgando que tem do que eu erre julgando que não tem. Por isso, quando eu olho para alguém, geralmente, e é onde mora o grande problema, a gente, na maioria das vezes, julga mal, no sentido de essa pessoa é filha da mãe ou o que quer que seja, porque se eu julgar mal evolutivamente, pelo menos eu sobrevivi. Agora, se eu julgar bem e eu estiver errado, eu morro. Então, por isso, evolutivamente, tudo isso acontece, tá? E aí a gente tende a tirar a complexidade do mundo, porque afinal de contas, se não tivéssemos esses atalhos, o mundo seria infinitamente mais complexo, muito mais complicado, a ansiedade que nós sentiríamos no mundo seria inimaginável e eu nem vejo um cenário possível da gente sobreviver dessa forma, certo? Então você vai... Por que eu estou falando então dessa dinâmica? Isso é imensamente importante você entender, para você compreender a si mesmo e aos outros, e principalmente, agora é interessantíssimo, né, pelo menos eu espero, que você comece a olhar para o mundo entendendo coisas que você julga que são certas. Por exemplo, você não sabe, que nem você tá com o celular na tua mão, você não sabe nem nada, você só sabe que tem um botão, tem... Aquilo ali que faz sentido, tanto que o Steve Jobs ganhou muito fazendo, é justamente essa concretização, que é a simplicidade. É muito fácil mexer e por isso se tornou quem se tornou, não é? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Então comece a observar coisas que você simplesmente julga que são melhores. Ah, tal marca é melhor. E você vai ver que na verdade você não entende praticamente nada daquilo, né? Então, em relação ao ser humano é a mesma coisa. A gente julga para se proteger, certo? Porque não dá tempo de eu tentar descobrir se essa pessoa é boa ou não, e aí eu vou lá, coloco um rótulo, geralmente negativo, para que eu sobreviva, principalmente se essa pessoa for de um vínculo totalmente desconhecido. Se já é amigo de amigo, aí a coisa fica um pouco mais fácil, mas eu acho que já deu para entender a lógica, não precisamos expandir e pegar N contextos aqui, para não ficar quilométrico o vídeo em si, tá? Bom, então esse é o primeiro ponto. Cérebro olhando, seguro ou não, e aí geralmente é melhor errar pro não seguro, então eu evito e julgo mal essa pessoa. Aí vem o problema fundamental. Eu vou escrever aqui, ó. O problema não é julgar, e sim agir para prejudicar com base nesse julgamento. Bom, então, muita gente julga você, e você julga muita gente. O problema tá aí? Bom, de certa forma tá. Mas para nós, como julgados, que eu acredito que é o ponto fundamental de quem me perguntou, para nós como julgados, qual que é o grande ponto aí? O grande ponto é quando a gente fica sabendo desse julgamento errado. E a gente geralmente fica sabendo quando alguém tenta nos prejudicar, com uma fofoca, com qualquer coisa que seja, beleza? Ou seja, essa pessoa acreditou tanto no julgamento dela que ela não questionou e começou a agir com base nesse julgamento para me prejudicar. Então, na cabeça dessa pessoa, eu sou uma ameaça, né, que precisa ser eliminada. Né? É claro que o eliminar aqui vai ter diversas variações, como por exemplo, eu quero te prejudicar para que os meus amigos não gostem de você e você assim não faça parte do meu grupo de amigos e assim não ofereça risco a mim nem aos meus amigos, né? Bom, então beleza. Primeiro ponto, por que é tão importante entender essa dinâmica? Porque se você não entende essa dinâmica, você pula milhões de fases e só acha assim, ó. Pessoas que julgam são pessoas más, e já que elas julgam, elas são más, então eu não quero conversar com elas, enfim. E não é assim, tá? Porque você também faz, e você é uma pessoa má, muito provavelmente você vai falar que não, não é? Mas você vai entender que muitas vezes você teve que fazer isso. O problema é que, na verdade, a gente nem percebe que faz, né? E por isso eu falei dessa dinâmica. Então, o primeiro ponto fundamental é esse. Tá todo mundo tentando meio que sobreviver, e aí a gente não lidando muito bem. E já falei disso em outros vídeos, as ferramentas biológicas e por aí vai, que nós temos no mundo de hoje, elas foram feitas para um mundo que não existe mais. E aí é óbvio que a gente hoje tem muitos problemas para lidar, porque, por exemplo, a gente não sofre mais tantos riscos como sofríamos antes, mas ao mesmo tempo a gente continua ansioso numa reunião de negócios como se a nossa vida dependesse daquilo, né? Bom, enfim, não vou entrar nessa linha porque também poderíamos explorar isso aí. Mas bom, então a primeira coisa, entenda essa dinâmica e se simpatize minimamente pelo ser humano que está na tua frente,
tá certo? Não é só porque essa pessoa é uma pessoa má e quer te prejudicar, é também porque ela vê você como uma ameaça, certo? E você então precisa entender isso, para que você não odeie quem faz isso com você, ou pelo menos não age assim de forma tão binária. Mas é claro, uma pessoa... tanto que, olha que doido, né? Já deve ter acontecido muito isso com você. Conforme você vai conhecendo a pessoa, você vai tendo oportunidade, não uma oportunidade voluntária, não é o que geralmente acontece. A gente geralmente julga, enfim, a pessoa que corre atrás para mudar o julgamento que a gente fez dela, não é assim? Beleza. Mas há um grande ponto, ou seja, não há voluntariedade, que é eu fiz esse julgamento dessa pessoa, mas deixa eu ver se ela é assim. Infelizmente, há menos isso do que deveria ter, tá? Então, o que acontece? Geralmente eu julgo, mas essa pessoa tá lá. Colega de trabalho, é da minha família, é do meu círculo de amigos, e por aí vai. Aí a coisa vai se desenvolvendo e daqui a pouco você vai conhecendo mais a pessoa e o que acontece? Você vira pra pessoa num ato de, sei lá, você tá mais feliz e tal. Aí você vira, puta cara, eu não gostava de você, mas você é uma pessoa gente boa, né? O que tá acontecendo aí? Você tá conhecendo mais a história daquela pessoa. E aí o seu julgamento está se adaptando. Esperamos que de forma mais correta, pode ser que não, porque a pessoa pode estar mentindo, mas enfim, não é o objetivo, mas vamos supor que seja verdade. E aí a pessoa, obviamente, está te tranquilizando mais, ou melhor, você e o seu sistema estão se tranquilizando mais, porque eles estão o tempo inteiro observando as pessoas e falando, olha, você é a quarta vez que você está encontrando essa pessoa e está tudo bem. Nossa, ela é a quinta. Olha, essa pessoa é engraçada. Olha, essa pessoa pensa igual a você. E tudo isso está sendo registrado, e aí você daqui a pouco começa a montar uma história coerente e uma história mais saudável. Ou seja, não é mais essa pessoa é uma ameaça a mim. Poxa, eu não conheço, é uma o quê? Eu não conheço essa pessoa numa totalidade, mas ela até que é uma pessoa legal, pois ela se parece comigo em certos fatores e blá, blá, blá. Bom, beleza. Então, esse é o primeiro ponto fundamental, né? Para que a gente julgue menos, a gente tem que conhecer mais. Só que, como eu disse, num ponto de vista evolutivo, não dá tempo, então eu prefiro errar pro pior do que errar pro melhor. Por isso, muitas vezes, fazemos esses julgamentos ruins. Agora, então, entendendo toda essa dinâmica, e eu sei qual é o objetivo real da pergunta. Tiago, o que vocês querem saber é o que eu faço, não é? Entenda. Primeiro, por que existe essa explicação? Vira e mexe, eu me bato com um comentário, cara, infantil, vai logo pro ponto, ou não precisa explicar, a gente entende. Não é esse o ponto. A gente precisa entender isso. Se você não entende essa construção, se você quer simplesmente pular para ação, você não tem motivação, você não entende por que você deve agir daquela forma. É como se você vira para uma criança e fala que determinada coisa é errada, mas a cabeça da criança ainda não consegue entender por que aquilo é errado. E aí você pode explicar de milhares de formas e a pessoa não entende. Por isso a construção é tão fundamental. Eu tive que passar por esse mesmo aprendizado e estou fazendo isso aqui para vocês. Então entenda, essa construção é fundamental. Se você chegou nesse ponto do vídeo, você é diferenciado para começo de conversa. Segundo ponto, você precisa entender isso. Tá? Porque se você não entende isso, se você só quer saber o que você faz, você vai dar de cara novo com essa situação, vai ficar ansioso, vai ficar ansiosa, vai ficar bravo, vai ficar puto, vai achar que a pessoa é filha da mãe, só que ela é estúpida e blá blá blá, sem entender toda essa dinâmica. Então, sejamos aqui mais maduros em relação ao conhecimento e entenda a importância de tudo que eu estou falando. E bom, ou vá para quem oferece táticas que olha, se A acontecer, B, faça B. Tá, então tá, entendeu isso? Primeiro, você precisa gerar mais empatia. Fala, cara, talvez, e há um grande talvez não seja, talvez seja, porque existem sim pessoas más, existem pessoas que julgam errado, propositadamente, existem pessoas que sabem que você é uma pessoa boa, mas querem te prejudicar justamente por isso, porque se você ficar naquele círculo, elas vão escancarar o lado mal delas, não é? Então, por exemplo, uma pessoa capaz em determinada coisa, eu quero eliminar ela do meu círculo, porque senão vão ver que ela é mais capaz que eu. Então eu não quero. É o tal do viver com quem é mais inteligente que a gente é insuportável, do que viver com alguém que é melhor que nós é insuportável. Um pouco por essa dinâmica. Então, existe isso também, né? Mas faça essa análise como eu estou colocando aqui para vocês, que vocês verão que vai ser muito mais eficaz a longo prazo, tá? Que é o primeiro. Então, tenha empatia. Poxa, peraí. Talvez essa pessoa esteja, de fato, com medo de mim. Isso é muito real, tá? Isso é muito real e muito possível. Então, e por uma série de questões.
Talvez ela nem entenda, talvez ela só não se sinta bem com você, talvez ela pense assim, ai, meu santo não bateu, a minha intuição nunca mente, ou qualquer coisa assim, né? Por quê? Porque, como eu disse, não entende toda essa cadeia de pontos a se colocar, né? Então, qual é o ponto? Se você não entende tudo, você pula, né? Então você vai lá, não gostei da pessoa, tá, porque ela é uma pessoa má. Você não entende que tem toda essa construção, né? Então faça essa construção para você compreender melhor a outra pessoa. Feito isso, você vai ter que lidar com o seguinte dilema. O primeiro, como eu disse, o mundo é muito complexo, então a gente não tem como, por exemplo, eu já me acostumei com a ideia de que eu não conseguirei estudar tudo que eu quero. Ninguém vai conseguir. Cara, é uma coisa que, tipo, eu vejo um livro, eu abro 1000. Eu vejo um documentário, eu abro 1000. Então, por isso o foco é tão importante e tal, né? Então, eu já entendi isso. Já que eu entendi isso, se traduzindo em questão de pessoas, não dá para eu entender todo mundo. Então, por exemplo, eu tenho que buscar comportamentos e entender que, sei lá, se eu até uso muito esse exemplo, se eu tô lá no supermercado, eu passo do caixa, a pessoa me trata mal, nossa, deixa eu tentar entender a história dela e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu, se eu ficar fazendo isso com cada pessoa que eu encontro, vai se tornar tão exaustivo que com as pessoas que de fato importam, né, que as pessoas que estão no seu convívio, que lidam com você, talvez seja, por exemplo, a tua família, né, você gasta tanta energia. E é o que geralmente acontece, hein? A gente se apega tanto ao que fazem de mal por nós, é uma pessoa tipo que eu nunca mais vou ver na vida, e aí quando eu chego em casa eu desconto em quem eu vou ver todos os dias, né? Então já acontece essa dinâmica. Então entenda que você vai ter que ignorar certas coisas, né? Então você vai ter que olhar e vai falar, puta, talvez então seja a dinâmica que o Thiago lá explicou, mas não dá tempo de eu entender essa pessoa. E aí talvez você só saia desse convívio, você não frequente mais aquele lugar e você simplesmente acabe com esse problema, entendendo que talvez não seja até uma pessoa legal de se conviver não vai ser problema seu, vai ser problema de alguém que de fato terá que conviver com essa pessoa. E eu já tive, cara, muitos exemplos assim na minha vida, pessoas que eu lidei péssimas, assim, extremamente grosseiras e tudo mais, e o que geralmente me acalmava é pensar assim, cara, acabou o contrato, ou acabou a aula, ou acabou o que quer que seja, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Como, por exemplo, talvez, claro que eu recebo hora ou outra, é pouquíssimo até, e é impressionante, até que é pouco, né? Mas hora ou outra eu recebo um comentário que falo, nossa, de onde veio isso, né? Mas, cara, se eu fechar o computador, acabou. O que não acabou são as pessoas que convivem de fato com essa pessoa. Então esse é o ponto fundamental, pare de se importar com tudo, né? Agora existem as pessoas que eu de fato me importo, e aí elas vão me julgar, ou elas vão assim, assado. Bom, aqui existe a possibilidade de maldade, e se sim, cuidado, né? Por isso, tem até uma aula de táticas de manipulação e controle, assista essa aula, ela é do meu portal Poder Social, mas ainda está disponível no meu canal no momento que gravo esse vídeo. Vou deixar em algum lugar, ou na descrição, ou nos cards aqui, clica e assista essa aula para você lidar melhor com isso. Mas, um ponto fundamental é, se não ignorar, ajude. Como assim? Vire para a pessoa e não preciso explicar tudo isso que eu acabei de falar, né? Até porque talvez a pessoa nem se interesse, mas você possa simplesmente falar para a pessoa a seguinte coisa. Fala, olha, sei lá, primeiro, não faça isso se te contaram, tá? Isso é meio ruim, porque é uma grande probabilidade da pessoa só falar assim, não tem nada a ver, o assunto se encerrar e você ainda ficar com cara de bunda. Mas você deve, se acontecer algo, a pessoa te trata diferente, a pessoa reage de forma meio estranha com você, ou ela te julgou de fato, ou ela falou mal de você de fato, você sabe, aquilo aconteceu, certo? Você vira pra pessoa e fala, olha, bom, aconteceu o X, né? Descreve o fato, fala, olha, eu não sei especificamente por quê que você pensa assim, ou age assim, ou não sei o que lá, mas eu adoraria saber para que a gente possa resolver isso e ter um ótimo convívio. É isso. Pronto. Né? Há uma grande probabilidade da pessoa reagir mal, da pessoa... E aí você vai entendendo, na verdade, aí você vai começando a entender pela história daquela pessoa, ela não é uma pessoa boa de você, pelo menos, escolher conviver, não é? Mas, como eu disse, a pessoa não te julgou porque ela te viu como uma ameaça. Quanto menos ameaçador ou ameaçadora você for, melhor será a história dela em relação a você. Por exemplo, eu nunca esqueço isso. Uma entrevista do Roberto Justus com Danilo Gentili.
Danilo Gentili fez uma piada de judeus, Roberto Justus ficou puto. Aí eles começaram a discutir sobre limite do humor e tal, e ficou meio efusivo, meio quente o papo, vamos dizer assim. E aí, em determinado momento, o Roberto Justus até meio que concorda com o Danilo Gentili, mas dá pra ver que ele ainda não tá confortável, especificamente, com o Danilo Gentili. Eis que entra no momento em que o Danilo Gentili conta a história dele. E aí, naquele momento, o Roberto Justus claramente se compadece com o Danilo Gentili, porque o que acontece? Acontece exatamente o que você me perguntou, né? O que? A partir do momento que ele conheceu a história do Danilo Gentili, a percepção e representação interna do Danilo Gentili dentro, fisiologicamente, psicologicamente, toda essa, né, vamos dizer assim, essa conexão que rola aqui dentro, começou a dizer, nossa, esse cara é uma pessoa legal, coitado e tal, e talvez ele precise da tua ajuda ao invés da tua ameaça e tal, porque nós na verdade somos esse dilema, né, competir e cooperar, certo? E também tem raízes evolutivas, obviamente, não é? Mas eu acho que já deu para entender a linha. Entenda o processo, crie empatia por isso, não se preocupe com todo tipo de julgamento que você sofrer, ignore quando não for do seu convívio e ajude quando for do seu convívio. E aí, assista a aula de táticas de manipulação e controle. Eu garanto para você, se você de fato entender, claro que eu não sei quem está assistindo, então cada um tem seu momento. Mas eu vou pensar que você não sabia nada do que eu falei e aí agora você foi exposto ao que eu falei. Provavelmente você falou, nossa, que legal. Ou talvez você, bem, se você está até aqui agora, é muito provável que você tenha falado isso, porque senão você já teria saído do vídeo, né? Mas o que acontece? Há uma grande probabilidade de você ter ficado extremamente feliz com o que você viu, porque isso acontece comigo quando eu vejo uma parada muito sensacional de um curso ou alguma coisa que eu estou fazendo. Mas você ainda não entendeu, tá? Você só ficou exposto a um novo conhecimento. O que você precisa fazer agora é entender. É olhar ponto a ponto, é tentar encaixar na tua vida, é pegar o celular e falar, caramba, é verdade, eu pego meu celular para assistir vídeo, ou ver curso e tal, caramba, quando quebra eu fico de fato desesperado, ou puta, é verdade, o meu carro, ele não é um carro, ele é um meio de transporte, mas quando ele quebra ele se torna um carro, daí eu não sei o que eu faço, eu não sei consertar, e aí eu vou ter que ainda lidar com o mecânico e talvez eu não tenha dinheiro, aí o mundo se torna muito complexo. Puta, caramba, é verdade, eu julguei aquela pessoa errada, sacou? Você vai entendendo isso. Aí que você entendeu isso, depois você vai lá e começa a aplicar na sua dinâmica, ignorando, tendo mais empatia em relação às pessoas. Eu sei que é chato o sentido de olhar, parece que é o ter empatia, parece que vai perdendo muitas vezes o crédito, porque a gente vai, mas é otimista, as pessoas são más e tal. Cara, mas veja bem, se a gente parar para analisar, muitos de nós não temos tanta clareza sobre bem e mal, né? Numa conversa um pouco mais filosófica, para começo de conversa. E segundo ponto, né? Quando você começa a entender muito mais profundamente o ser humano, você vai entendendo que muitas pessoas agem mal, mas vou usar essa palavra por falta de uma melhor, tá? Vítima dos seus próprios instintos, né? Do que por uma pessoa que existe muito, tá? Mas uma pessoa que conscientemente quer te prejudicar. E eu espero que com esse vídeo tenha ficado mais claro, até para que você não seja a pessoa que conscientemente quer prejudicar o outro. Beleza? E quer me mandar perguntas? É aluno, já sabe, tem os meios para que a gente te atenda o mais rápido possível e monte uma aula. Se você não é aluno, se torne, porque vai ser ótimo te ver no Reflexões no Portal. É muito barato, menos de R$1 por dia no momento, R$29 por mês. Cara, é mais barato que uma pizza por mês e você tem acesso a 30 dias e assim vai, né? Conforme você for renovando. E ainda tem desconto no anual, tá? Mas, não é meu momento, não dá. Prefiro ter R$29 no bolso do que ter acesso a todo o seu conteúdo, Thiago. Né? Então tá bom, vá lá no Stories e manda sua pergunta, mas é claro, todo mundo pode mandar, sendo aluno ou não, né? Porque eu sei que tem perguntas mais simples, então manda por lá, mas se quer de fato, cara, isso eu preciso resolver essa parada na minha vida, quero conversar com o Thiago, tem esses 2 meios, escolha o seu. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até o próximo vídeo.